Olá, queridos alunos, tudo bem? A Prof. veio falar hoje, na nossa aula de História, sobre as leis nas primeiras civilizações. E nós estamos vendo sobre leis, como as pessoas convivem umas com as outras e como que nós podemos ter regras de boa convivência e para que existem as regras então, né? Então nós vamos ver que alguns casos nós vemos que as regras foram muito importantes. E nós começamos uma imagem aqui com a história em que Deus escreveu então a Moisés para entregar para o povo 10 mandamentos, quer dizer que eram 10 regras. Deixa eu te perguntar. Olha só, nós trocando ideias então. No Brasil, a lei prevê pena de morte para algum crime? Você já ouviu falar aqui no Brasil que existe pena de morte para algum crime? Não, não, nós não temos a pena de morte aqui no Brasil, graças a Deus, né? Porque senão teria muita gente morrendo. Ou talvez as pessoas ficariam com mais medo e não fariam tanta coisa ruim. Mas aqui no Brasil nós não temos então a pena de morte. A segunda pergunta é: essa penalidade ocorre em outros países nos dias atuais? Sim, em vários países nós temos. E em 2010, segundo a Anistia Internacional, eram mais de 50 países que tinham a pena de morte. Entre eles, nós temos então Arábia Saudita, Bangladesh, China, Bielorrússia, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Emirados Árabes, Estados Unidos, Guatemala, Indonésia, Índia, Irã, Iraque, Jamaica, vários países, então, têm ainda a pena de morte, tá? Quais são as principais penalidades aplicadas aos infratores em nosso país? Quais são as penalidades, então, aplicadas em nosso país? Em nosso país, hoje, nós temos a prisão, né? Quem é pego em penalidade, quem é pego fazendo alguma coisa errada, algum crime, ele é, então, condenado à prisão. Aí depende do crime que a pessoa cometeu, é o tempo que ele vai ficar, permanecer, então, na cadeia, tá? Assim como os babilônicos, o povo hebreu também tinha um código e ele recebeu esses. Nós temos então a primeira tábua dizendo: Não terás outros deuses diante de mim. O segundo: Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Na segunda tábua diz: Não tomarás o nome do Senhor em vão, né? Não fale o nome de Deus, o nome de Jesus em vão, falando besteira, fazendo piadinha. O quarto mandamento fala: Lembra-te do dia de sábado para santificar. Ele separou um dia da semana, que é o sábado, para nós descansarmos. Esse daí são as 4 primeiras regras que vem falando da adoração a Deus, né? As 6 regras da segunda tábua vêm dizendo sobre a convivência familiar e social, regras sociais para que a gente possa conviver bem um com o outro. Então, vem falando assim: honrai pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, né? Não cobiçarás, não fique com inveja ou queira pegar alguma coisa de alguém. Mas agora que você já leu o que está escrito nos 10 mandamentos, responda às questões propostas. Diga lá, você conhecia os 10 mandamentos? Você já tinha visto em algum lugar, lido na Bíblia, em algum lugar, os 10 mandamentos? Você já tinha visto? Se você quiser ver ele na íntegra, né? Você pode ver lá no segundo livro da Bíblia, que se chama Êxodo, no capítulo 20. E nós temos então ali os 10 mandamentos. E você pode assinalar a cada um deles, tá bom? E eu pergunto para você, nos dias de hoje, os 10 mandamentos ainda têm validade? Será que os 10 mandamentos ainda têm validade? Olha só, os 10 mandamentos é observado então pelos cristãos e toda parte do mundo. E mesmo os descrentes, aqueles que não acreditam em Deus,
eles respeitam e defendem também muitos princípios de convivência neles contido por serem regras universais. Igual o não matarás, aquela regra não matarás. Você acha que em algum lugar as pessoas podem ou têm o direito de matar alguém? Não, são regras universais. Independente se a pessoa acredita em Deus ou não, ela também segue as regras. A segunda questão, a letra B, diz assim: quais desses mandamentos são regras diretas em benefício da convivência humana? Então, você vai escrever na sua apostila que quais são, tá? Quais são os mandamentos de convivência que traz benefício para você, na sua família, ou de convivência com as pessoas, convivência humana, tá? Escreva aí, quais são eles? O quinto, o sexto, o sétimo, quais são eles, tá? Analise a frase a seguir. Nós temos então ali na letra C, dizendo assim: olho por olho e o mundo acabará cego. Isso aí é uma frase de Gandhi. Tem outra frase também dizendo assim: ama teu próximo como a ti mesmo. E o autor dessa frase foi Jesus Cristo. Olha só, existe essa frase olho por olho. Na Bíblia existe até um texto que diz olho por olho, dente por dente. Mas se nós formos levar, isso daí tem que analisar o contexto que foi escrito. E se nós olharmos hoje essa frase e levar ao pé da risca? Olho por olho, dente por dente. Ah, se ele me fez uma coisa errada, pois eu vou fazer igual, né? Então Gandhi fala olho por olho e o mundo acabará cego. E Jesus Cristo então vem rebatendo essa frase dizendo: ame teu próximo como a ti mesmo. Se você quer fazer olho por olho, como é que então você teria que arrancar o seu olho primeiro, porque é isso que você vai fazer com o próximo. Então faça com o teu próximo aquilo que você quer que você sinta, tá? Nunca faça o que você não quer com o outro. O que elas ensinam sobre os comportamentos humanos? Registre então suas conclusões aí na sua apostila e diga o que essas regras ensinam sobre os comportamentos humanos. O que essas regras podem trazer de benefício para nós? Então fica a dica aí. Nós dizemos ali que a Torá é uma palavra em hebraico, né? É uma palavra em hebraico e ela significa lei, instrução, apontamento. Geralmente o termo se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco, que contém as principais leis que regiam o povo de Israel em sua relação com Deus e com o próximo. A Torá, proposta então pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, foi escrita então por Moisés. Ele foi inspirado por Deus. Esses livros narram como Deus criou o mundo e a humanidade e relatam a trajetória do povo hebreu, desde os patriarcas até a viagem do Egito para Canaã, a terra prometida. Olhe como é importante, então, essas regras de obediência. Olha aí que nós temos mais uma vez na sua tela as regras, então, contidas que o próprio Deus colocou para nós. Essas regras são observadas até hoje. E você pode, então, terminar na sua página 69, onde diz investigue. Pesquise acontecimentos passados ou recentes envolvendo não só pessoas, mas grupos sociais que, letra A, tenham enfrentado problemas de convivência devido à aplicação da lei de Talião. Exemplo, nós temos alguns exemplos então para passar para vocês. Lembra dos atentados dos terroristas nos Estados Unidos em 2001? Eles provocaram a invasão do Afeganistão, ocasionando a guerra e destruição. Desde aquele tempo, eles então vêm provocando muitos atentados, um povo contra o outro, né? Então, os atentados terroristas nos Estados Unidos em 2001, eles provocaram então uma invasão no Afeganistão, ocasionando então guerra e destruição. A letra B
tenham resolvido situações difíceis por praticar o princípio do amor cristão. Olha só, então você vai lembrar alguma situação que você viu que em situações difíceis as pessoas fizeram o bem, colocaram o princípio do amor cristão, de ajuda humanitária e que pôde salvar alguma pessoa. Lembra dos garotos que ficaram presos na Tailândia em 2018? Lembra o que aconteceu? Eles foram então resgatados e como resultado de muitos esforços, solidariedade, né, de diversas pessoas, eles foram então resgatados. Isso daí é uma regra de convivência para todos nós. Lembre-se, as leis foram feitas para que você e eu tenhamos boa convivência. Obedecê-las sempre será a melhor opção, tá bom? Então, faça as atividades da página 69 para que você fixe bem qual é as leis que nós devemos obedecer e qual é a importância que essas leis têm para a nossa vida.